Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Pode ter certeza que se esse vídeo apareceu para você, é porque o Senhor quer falar ao seu coração. Ele quer trazer uma resposta para esse coração tão aflito, para essa alma tão abatida. E talvez hoje você pediu para o Senhor uma resposta. Você pediu para Deus falar com você. Então se desligue de todos os seus problemas e preste atenção neste vídeo. Será uma jornada, na verdade, uma sequência de alguns vídeos que eu trarei aqui diariamente para falar a respeito de recomeço e permanência em Deus. O quanto é difícil recomeçar e o quanto é ainda mais difícil permanecer, não é mesmo? Primeiramente, eu já quero que você dê um like nesse vídeo, não se esqueça, é muito importante para que o YouTube continue entregando meu conteúdo. E também peço para que você se inscreva no canal, para que você receba diariamente as palavras que eu subo por aqui e para que Deus continue falando com você. Amém? Bom, eu não poderia deixar de começar essa sequência de vídeos com o livro de Êxodo, que é o livro em que fala a respeito dos israelitas, quando eles saem da escravidão do Egito e vão para a Terra Prometida. Nós já ouvimos muitas vezes essa história, não é mesmo? Mas sempre que nós ouvimos, parece algo tão rápido, parece algo tão fácil. Deus faz uma promessa para aquele povo que já vinha, antes, com Isaac, Abraão, Jacó, e Deus usa Moisés para que Moisés seja ali o líder daquele povo, para levar eles até a Terra Prometida. E aí a única coisa que nós sabemos é que aquele povo deveria ter andado em torno de 30 a 40 dias para chegar até Canaã, mas no fim eles andaram por 40 anos. Ali nós vemos uma sequência de poder de Deus com murmuração do povo, com poder de Deus novamente, murmuração do povo novamente. Mas eu estou aqui hoje para trazer para você uma reflexão para os nossos dias atuais. O quanto é difícil nós sairmos da escravidão do pecado, sairmos de tudo aquilo que o diabo nos oferece de bom para estar com Deus, mesmo nos momentos difíceis. Servir a Deus não é fácil, isso eu posso te dizer com total propriedade. E às vezes, assim como aquele povo, nós nos lembramos do nosso passado, nos lembramos do que o diabo nos oferecia com tanta facilidade e às vezes queremos voltar. E hoje eu estou aqui para trazer algo de Deus ao seu coração, para dizer para você, não volte, permaneça. Recomece se for preciso, quantas vezes forem necessárias, mas lembre-se que há uma promessa, há uma aliança de Deus com você. E se você cumprir a sua parte, Deus vai cumprir a dele. Vamos voltar lá no início, quando Moisés nasce. E aí ele é criado pela sua própria mãe, como uma serva, e adotado pela filha de Faraó. Mas ali Moisés cresce, acaba matando um fariseu e foge. E quando Moisés ali está no poço, ele dá água de beber a algumas mulheres e o pai delas se agrada do feito de Moisés e acaba dando a sua filha para se casar com ele, a Zípora. Eles têm um filho, depois outros filhos e depois de muitos dias morre o rei do Egito e os israelitas se tornam escravos e começam ali a clamar a Deus. Deus ouve o gemido daquele povo e se lembra da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Ele prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, que o povo seria abençoado, é uma promessa que vinha lá de trás. E o povo se lembrava daquilo, o povo sabia daquilo e começou a clamar. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, quem sabe hoje você está passando por um cenário terrível e você começa a clamar a Deus, orar e falar, Senhor, o Senhor me prometeu tantas coisas, não só para mim, mas para minha geração passada, para os meus pais, para os meus avós, e essa promessa se estendeu a nós. Mas o que eu estou passando hoje não condiz com a promessa que o Senhor me fez. E o Senhor fala para aquele povo, calma, eu estou preparando tudo. Ali Deus já tinha preparado Moisés desde o seu nascimento, para ele liderar aquele povo até a Terra Prometida. Deus tem um encontro com Moisés e ali ele anuncia tudo o que ele fará para tirar o povo ali do Egito. Ele já falou para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ter as pragas, vai ter... Deus ali já havia anunciado a Moisés, mas mesmo assim, Moisés ainda teve medo. Moisés se temerou, porque ele falou, meu Deus, quem sou eu? Eu sou tão pequenino, eu não tenho boca para nada, como que eu vou fazer isso? E o Senhor falou, eu estarei com você. Talvez você se sente pequeno para aquilo que o Senhor te prometeu. Talvez você se sente insignificante para aquilo que o Senhor tem para você.
Mas ele manda te dizer hoje, eu estarei com você. Se eu mandei você ir, vá, porque eu estarei contigo. Eu farei as minhas maravilhas. E aqui, quando eu estava lendo essa parte de que Deus endurece o coração de Faraó, causa um ponto de interrogação na nossa mente, né? Nossa, mas Deus então é um Deus muito mau, porque ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo sair do Egito, para que ele pudesse castigar o povo, né? Rola uma coisa assim tão absurda. Mas pesquisando um pouco mais a respeito disso, na verdade Deus não endureceu o coração de Faraó literalmente. O coração de Faraó já estava endurecido, ele já tinha ali a sua opinião formada. Ele não deixaria o povo sair. Imagina, um faraó riquíssimo que tinha ali todo o povo para fazer todas as suas obrigações, né? Para fazer tudo o que ele precisava, tudo o que ele queria. Imagina que ele ia deixar o povo sair assim, do nada. Quem iria fazer as coisas para ele? Então ele já tinha uma opinião formada. Eu posso até usar aqui um exemplo, quando o homem fala para a mulher, ô meu bem, eu vou jogar um futebol. Posso ir? Tudo bem? E ela fala assim, vai, você que sabe. Pode ir, você que sabe. Ela não tá deixando ele ir, ela não quer que ele vá. Mas na verdade ela fala, vai, você tem o seu livre-arbítrio. E assim era Deus com Faraó. Quando Deus fala que estava endurecendo o coração de Faraó, na verdade ele estava deixando o Faraó tomar a sua decisão. Ele não ia interferir no livre-arbítrio de Faraó. Porque através da opinião formada de Faraó, através do endurecimento do coração de Faraó que ele já tinha, Deus iria cumprir ali o seu poder, as suas maravilhas e mostrar não só para o povo egípcio, mas também para o povo de Israel, que Deus tinha poder, que todo o poder estava na mão dele, que ele era grande para fazer todas aquelas coisas, que apesar de Faraó não deixar o povo sair, ele iria fazer ali grandes maravilhas que perdurariam por toda a eternidade. Até hoje, essa palavra ela trata o nosso coração. Imagina se fosse fácil. Se o Senhor falasse, não, Moisés vai lá e fala para Faraó para tirar o povo dali do Egito, para livrar o povo da escravidão, e aí eu vou tocar no coração de Faraó, ele vai deixar o povo sair, vocês vão sair, andar um pouquinho, chegar na terra prometida, acabou. Tudo muito fácil, né? Que graça isso teria? Qual seria o aprendizado? Não só para o povo do Faraó, né, para os egípcios, mas também para os israelitas? Nenhum. Seria muito fácil conquistar as coisas de bandeja. É assim que o diabo faz com as pessoas. Ele dá as coisas de bandeja. Ah, você quer? E me entrega a sua alma, me entrega a sua vida. Porque aí eu vou dar tudo o que você quer. Mas ao mesmo tempo que ele dá tudo o que a pessoa quer, ao mesmo tempo, uma hora ele vai pedir de volta. Porque a grande raiva do inimigo, a grande raiva do diabo é não querer que nós possuímos a terra prometida. É que nós não vamos para o céu. Essa é a grande missão dele, não deixar. Então ele vai fazer tudo o que você quer, mas depois tem uma eternidade toda de sofrimento. E ali o Senhor estava provando isso, aquele povo, a Moisés, que não ia ser fácil, mas que no final iria valer a pena. Olha só a diferença, né? É difícil andar com Deus, mas há uma promessa de uma eternidade com Ele, de uma eternidade onde não tem dor, onde não tem choro. Agora com o diabo é diferente. Tem uma vida muito fácil por aqui, mas há uma eternidade de sofrimento. Qual é a escolha que você faz no dia de hoje? Pense bem. E ali Moisés se apresenta diante de Faraó, assim como Deus havia ordenado. Mas além de negar a soltura do povo, ele ainda maltratou ainda mais o povo. E aí o povo falou, caramba, Moisés, e aí? Você foi lá conversar com o Faraó, e aí ficou pior a situação, deixa isso quieto. O povo já começou a murmurar, que é o que nós realmente fazemos, né? Quando nós decidimos voltar-se para Cristo, voltar a seguir a Cristo, voltar para a igreja, voltar a orar, voltar a louvar, qual é a primeira coisa que acontece? As coisas ficam difíceis. Porque é como eu disse anteriormente, o diabo ele não quer que você tome essa decisão. Então toda vez que você se afastar de Deus e decidir voltar, vai ficar mais difícil. Mas não adianta você culpar a Deus, porque a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, de às vezes tomar as decisões que nós não devemos. Estar em lugares que nós não devemos. E aí quando nós queremos voltar, o diabo quer nos puxar. Mas Deus, ele prometeu que ele estaria com aquele povo. E ali o povo começou a murmurar e também a aclamar. Faça algo, Moisés, fala lá com Deus, porque a gente está sofrendo, e aí como vai ser?
E ali nós já conhecemos a história que Moisés se apresentava a Faraó e Faraó falava não, e Deus enviava a praga e acontecia novamente e foi-se as 10 pragas até a última praga que foi a morte dos primogênitos, que foi aquela praga terrível. E isso fez com que Faraó libertasse o povo. E Deus permite que Faraó persiga o povo depois dele liberar, né? Faraó deixou com que aquele povo saísse, mas ao mesmo tempo foi atrás deles. E ali mais uma vez o povo murmurou. Lá no Egito tinha tumbas pra gente morrer. Por que Deus deixou que a gente saísse do Egito para morrer aqui no deserto? E quantas vezes nós fazemos isso? Somos rebeldes, murmuramos. Deus, quando eu estava lá no mundo, eu estava bebendo, eu estava fazendo tantas coisas erradas, eu tinha meus vícios, eu tinha muitas coisas, mas pelo menos eu estava com as minhas contas pagas. Pelo menos eu era feliz, de vez em quando, mas eu era feliz. E hoje que eu estou com o Senhor, eu estou passando por dificuldades. Eu não tenho emprego, tem dia que eu não tenho o que comer. E aí? Por que o Senhor não deixou eu lá onde eu estava? Por que eu estou aqui? E nós nos esquecemos. Por que nós estamos passando por isso? Por um processo para a terra prometida. Volto a repetir. Nós não podemos deixar com que o nosso alvo principal seja esquecido, que é morar no céu, que é a nossa salvação. Nós deixamos com que os problemas do dia a dia tirem esse foco, tirem esse alvo. E aí é onde nós deixamos com que a nossa alma fique abatida, com que a depressão invada o nosso sentimental, com que a tristeza invada o nosso sentimental. Nós fazemos com que os problemas fiquem maiores do que eles são. Quantas vezes você se viu em situações difíceis que você achou que você não ia suportar e de repente quando você olhou, você resolveu. Não era tão grande quanto você imaginava. Eu vejo hoje os meus problemas, sabe? Às vezes eu sento aqui, eu choro, eu me descabelo, eu falo, meu Deus, eu tô passando por isso. Tem semanas, eu já falei por aqui que eu não tenho clientes e aí eu fico desesperadíssima. Porque eu sou autônoma, eu sou mãe solo, eu preciso trabalhar e tem semanas que eu passo uma semana inteira sem trabalhar e eu falo, meu Deus, como que eu vou pagar as minhas contas? Aí chega na outra semana, os clientes aparecem, as coisas começam a fluir novamente e eu falo assim, como eu fui idiota de reclamar, de sequer pensar em largar a minha salvação e vender a minha alma por causa de uma semana ruim, por causa de alguns dias ruins. E assim o povo estava naquele momento. Havia saído da escravidão, havia saído do Egito, onde era sofrimento, onde eram escravizados. Já tinham visto o poder de Deus e estavam reclamando. Era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito do que nós estarmos aqui para morrer aqui agora. E de frente àquele mar, o povo ainda murmurou. E em Êxodo 14:14 fala assim, que Moisés fala para o povo, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. A hora que você ver o que Deus vai fazer na sua vida, você vai se calar. A hora que você vê Deus resolvendo esse cenário de morte, esse cenário de miséria que você está vivendo, você vai parar de murmurar. Aguenta só mais um pouquinho, porque o que Deus faz é grande, Deus não faz nada pequeno, porque o que é pequeno nós conseguimos resolver. O que é fácil, a gente consegue resolver. Então, quando Deus fizer, vai ser algo grande, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, foi Deus na vida dele e na vida dela. Vai ser algo que você vai olhar e vai pensar, meu Deus, como tu és grande, nunca mais eu vou reclamar, nunca mais eu vou murmurar. É isso que Deus quer que você aprenda. E é muito estranho a gente falar isso, porque é o que nós fazemos com os nossos filhos. Quem é pai e mãe sabe. Nós fazemos isso com o nosso filho. Quantas vezes nós castigamos eles, deixamos eles passar por algumas situações para que eles aprendam. E assim é Deus conosco. Então, quando você pensar em recomeçar, se você está longe da presença de Deus, se você saiu da igreja, se você não ora mais, e talvez hoje você pensou, eu quero tanto voltar, mas todas as vezes que eu penso em voltar, as coisas ficam mais difíceis, e aí eu retorno para trás, eu volto para a escravidão, eu volto para o Egito, porque parece impossível eu prosseguir, parece impossível eu chegar na terra prometida. E aí quando eu penso em voltar para a igreja, sempre rola um desânimo, rola um problema na hora de ir para o culto, mas Deus fala para você que o tamanho da sua força, sabe? O quanto você deseja estar com Deus vai ser o tamanho da sua vitória. Persista, não desista. Vença esses problemas, essas situações que são criadas para tirar o seu foco, para te tirar do alvo.
porque vai valer a pena. E ali o mar se abre, sabe? Eu não consigo imaginar, toda vez que eu penso nessa grandeza do mar se abrindo, eu chego até a chorar, porque eu falo, meu Deus, imagina quem estava ali e viu aquela cena de Moisés tocando sua vara no mar e o mar se abrindo como duas colunas sólidas, dois muros. Os peixes talvez passando ali, tubarões, arraias, baleias, sabe? Passando ali, e eles não se molharam com nenhuma gota, os pés enxutos. E ali não duraram por alguns minutos, eu creio ali que durou uma noite inteira, eles passando ali naquele mar, porque eram muitas pessoas, entre homens, mulheres, crianças, gado, ovelhas, bezerros. Então eu imagino que durou muito tempo para eles atravessarem ali. E mesmo as pessoas vendo aquela maravilha, ainda continuaram murmurando, ainda não tinham fé o suficiente para acreditar que Deus os levaria para a Terra Prometida, que Deus tiraria eles daquele deserto. Quantas vezes você já viu as maravilhas de Deus na sua vida? Quantas vezes você já viu os milagres de Deus na sua vida? Você está sendo hipócrita de hoje você falar, eu não vou me voltar para Deus, porque a minha vida não está da maneira que eu quero. Sendo que Deus já fez tanto, Deus já realizou tanto na sua vida, para hoje você falar que não vai voltar para Deus por causa de uma coisinha pequena. E ali o povo passou por aquele mar, e o que aconteceu? O mar se fechou e matou todos os egípcios, todas aquelas pessoas que estavam atrás deles. E aí se cumpre aquele versículo que nós lemos, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas o povo se calou? A gente se cala? Não. A gente é teimoso, né? A gente é rebelde e todos os dias a gente arruma um motivo para reclamar. Como seria mais fácil se a gente parasse de reclamar e confiasse 100% em Deus? Seria muito mais fácil. Mas essa carne, ela tá sempre querendo sobressair, né? É uma luta constante contra a nossa carne todos os dias. Para falar para ela, fica quietinha aí, Deus tá agindo. Mente, fica quietinha, meu Senhor está cuidando. Depressão, não, você não vai me atingir, porque o meu Deus vai cuidar de tudo. Hoje eu falo para você que você tem poder e autoridade para abrir a sua boca e falar, depressão vai embora, tristeza vai embora, medo vai embora. Hoje você tem autoridade para expulsar esse diabo que está na sua vida e você tem dado legalidade para ele ficar aí. É você quem deu legalidade para ele ficar aí. Não foi Deus. Quando o diabo bate à sua porta, você é que tem o poder de abrir ou não. Você é que tem o poder de deixar com que esses problemas te consumam ou não. E o Senhor fala para você hoje, para de ficar em cima do muro, faça uma escolha. O que você quer para sua vida? Você quer essas alegrias temporárias? Esses vícios que estão te levando para as trevas, essas amizades, esses comportamentos que apenas estão fazendo você ficar pior? Ou você quer a minha presença? Você quer agora lutar um pouco, às vezes sofrer um pouco para ter uma eternidade comigo? Ou você quer essa alegria momentânea, essa coisa estranha que o diabo te dá e você acha que é amor, e você acha que é cuidado, mas não é, porque lá no final ele vai te dar uma eternidade de sofrimento. Não aceite isso. E é por isso que o Senhor tocou no meu coração para fazer essa jornada, essa sequência de vídeos todos os dias para falar a respeito de permanência com Cristo. E eu sei o quanto é difícil voltar a Deus, porque todas as vezes em que nós pensamos, vão vir situações para fazer com que nós desistimos dessa decisão. E ali, depois que o povo passa, né, pelo mar, eles reclamam porque já estavam andando por alguns dias e não tinham água para beber. E eles chegam até Mara. Mara era um lugar de águas amargas. E Deus ainda se compadece do povo, mesmo eles reclamando e murmurando. E Deus faz com que Moisés ele toque um galho de árvore naquelas águas e aquelas águas se tornam doce para beber. E depois o povo volta a murmurar, porque lá no Egito eles comiam pães, se fartavam de pães, eles eram escravizados, mas eles tinham pães, eles tinham cebolas, né? Eles tinham muitas coisas na cabeça deles. E sendo que lá no deserto eles estavam passando fome. Olha só, quantas vezes o Senhor prometeu algo a você. Ele está cumprindo na sua vida da maneira dele, da maneira que ele tem que te moldar, para que você receba aquilo que ele tem para você, e você não está entendendo e está reclamando, olhando para trás, olhando para o passado e falando, eu queria tanto estar lá, porque lá eu era feliz, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo.
Lá eu tinha comidas, por mais que não eram tão boas, mas eu não passava fome. E hoje eu não tenho o que comer. E o Senhor fala para você, pare de reclamar. Olha só a promessa que eu te fiz. Você não sabe o que espera por você lá na frente. Vai valer a pena. Apenas tenha fé, pare de reclamar. Mas mesmo assim, o Senhor ainda teve misericórdia daquele povo, assim como o Senhor tem misericórdia de nós. Mesmo nós reclamando todos os dias, mesmo a gente murmurando todos os dias, mesmo a gente se afastando de Deus todos os dias, Ele tem misericórdia. E aí quando nós clamamos, Senhor, me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pela murmuração, me perdoa pela reclamação, me perdoa, Senhor, entra com providência na minha vida. Deus ainda tem misericórdia e libera as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim como aquele povo reclamando que não tinha o que comer, Deus fez chover pão pela manhã e carne de tarde. Ali o arraial estava forrado pelas codornizes, né? As codornizes são pequenas aves, codorninhas pequenas. E era a carne que aquele povo se alimentava até se fartar. E o pão era o maná. O maná, ele é um alimento milagroso fornecido por Deus. Caía do céu, com forma semelhante a sementes de coentro e sabor de bolo e mel. Você já viu uma semente de maná? Você já viu um maná vendendo no mercado? Ou um maná vendendo em algum lugar nas redes sociais? Eu nunca vi. Maná era um alimento que vinha direto da plantação de Deus. Deus tirava da sua plantação pessoal. Deus tirava da sua despensa pessoal e mandava diretamente para aquele povo. Olha só a grandeza de Deus. Você imagina, eu imagino que tem a maná lá no céu. Então imagina o Senhor tirando lá da sua plantação pessoal e mandando para o povo comer algo que nunca mais vimos, algo que nunca mais se experimentou. É o que aquele povo possuía naquele momento. E o Senhor fala para você, eu tenho coisas grandes para você, coisas que só você irá experimentar, coisas que só você vai viver. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de achar que esses dias difíceis são uma vida difícil. Não, é só um momento, uma preparação para a terra prometida. Eis que eu vou liberar sobre a sua vida o maná, mas você tem que confiar em mim. Mas você tem que entregar a mim a sua vida 100%. Como que você quer 100% de Deus, sendo que você não oferece 100% de você a Ele? Ele quer confiança, lealdade, obediência. Ele quer que você seja servo não só quando você está dentro de uma igreja. Ele quer que você confie nele não só nos dias de maná. Ele quer que você confie 100% nele quando você estiver no deserto, quando o povo egípcio estiver atrás de você e tiver um mar na sua frente. Nos momentos em que você não vê uma solução, é nesse momento em que Ele quer que você abra a sua boca e em vez de você reclamar, você comece a agradecer, a louvar, a falar: Senhor, eu confio 100% em Ti. O mar está na frente, os egípcios estão atrás, estamos passando fome, estamos passando sede, mas eu confio e creio que a Sua promessa será cumprida na minha vida, porque a aliança que o Senhor fez contigo, Ele não quebrou, Ele não vai quebrar. A parte dele Ele vai cumprir, mas você precisa cumprir a sua. Tem muito mais dessa palavra, eu fiz aqui umas anotações assim pra gente falar aí a semana inteira, mas hoje o Senhor pede pra eu parar por aqui. Porque essa palavra ministrou muito forte ao meu coração e eu creio que ela ministrou ao seu coração também. E hoje o Senhor manda te dizer, não importa o deserto em que você esteja passando, não importa a situação que você esteja passando, portanto, que você leve os seus olhos a Ele, pare de reclamar e confie 100% nele. Volte-se a Cristo. Se o seu coração está ansiando, sabe aquela chama ardendo, querendo se voltar a Deus, querendo voltar para a igreja, querendo voltar a louvar, querendo voltar a pregar, a orar, o Senhor fala para você: dê o primeiro passo e eu vou te conduzir à terra prometida. O que você tem nas mãos? Uma vara? Toca nesse mar, que o mar irá se abrir e você vai ver as minhas grandezas acontecendo na sua vida.
Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Que o Senhor possa ter ministrado ao seu coração nesse dia de hoje, que venha reacender essa chama, sabe? Que você seja impactado, que você saia desse vídeo realmente com uma vontade, com um anseio de voltar a orar, de voltar a louvar, de voltar para a igreja, de confiar em Deus, porque Ele tem coisas grandes para nós e eu não quero viver isso sozinha. Eu quero que você viva isso também. Eu gostaria que, mais uma vez, vou te pedir, se você se esqueceu, dê um like nesse vídeo para que o YouTube continue entregando os meus conteúdos. Prometo que eu vou firmar um propósito aqui com vocês de trazer um vídeo todos os dias falando sobre se voltar a Cristo, permanecer com Cristo, sobre recomeço, para que nós possamos fortalecer uns aos outros. Peço também para que você escreva o seu testemunho aqui nesses comentários. Eu falo para vocês o quanto é importante vocês escreverem o que Deus tem feito sobre a sua vida, para que outras pessoas sejam impactadas. Talvez o problema que você venceu, algo que Deus fez na sua vida, mesmo que pequeno, seja o problema de outra pessoa. E talvez essa outra pessoa esteja desistindo da vida dela. E através do seu testemunho, quando ela ler aqui embaixo o seu comentário com o seu testemunho, ela olhe e Deus trate, sabe, de uma maneira grandiosa na vida dela através de você. Às vezes você acha que você é pequeno, eu não sei falar, eu não sei como falar para as pessoas de Deus. Deus fala apenas fale do seu testemunho, fale o que eu tenho feito na sua vida, que através do seu testemunho, através das suas palavras, eu vou alcançar outras pessoas e elas saberão que eu sou Deus, não só na sua vida, mas na vida delas também. Esse é o ID. Faça o ID em nome de Jesus. Eu agradeço por você ter ficado comigo até o final deste vídeo. Amanhã eu volto falando um pouquinho mais dessa palavra, porque tem muita coisa aqui que aconteceu, que eu tenho certeza que também deve estar acontecendo na sua vida. E essa é uma palavra grandiosa, uma lição muito grande para nós, de renovo de fé, de esperança, que eu tenho certeza que ao final dessa semana você estará totalmente diferente. O Senhor, Ele vai entrar na sua vida e vai fazer algo maravilhoso para que você também transforme a vida de outras pessoas através do seu testemunho. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe a sua família. Não desista, ora, cante, clame, que o Senhor vai te ouvir. Até amanhã, fique com Deus e até mais.